Bonsoir. Bonsoir, Kawan, ça va bien? Bonsoir, je vais bien et toi? Je vais très bien, merci. Juste un moment et on va commencer, d'accord? D'accord. Oi, professora, boa noite. Bonsoir, Isadora, ça va? Ça va? Só mais um minutinho a gente começa, tá? Eu dou uma tolerância de 5 minutos, aí a gente já começa. Tá tranquilo, prof. Ok, on va commencer déjà. Aujourd'hui, on va parler de verbes. Oui? Bonsoir, Diogo, ça va? Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de verbe, tá? Vamos falar de verbos, como conjugar verbos em francês, tá bem? Ok? Um tópico muito importante, tá? Porque vocês sabem que o francês, assim como o português, tem suas dificuldades, tá? Tem ali suas desinências, tem seus grupos de verbos, e a gente vai ver de um por um hoje, tá bem? Os 3 grupos principais. E claro que existem exceções também, tá? Então vamos lá.
Pour commencer, à propos de verbe, on va regarder le verbe de première conjugaison, os verbos do primeiro grupo. O primeiro grupo é o maior grupo de verbos que tem, tá? Na língua francesa. São os verbos que terminam com ER. O infinitivo deles terminam em ER, tá? São os equivalentes aos verbos que terminam em AR no português, tá bem? São a grande maioria, tá? Em francês são os que terminam em ER. E para cada verbo regular, tá? Regular, existem verbos que são irregulares, que não vão seguir, obviamente, a regra, tá? Mas os verbos regulares têm sua regra, tá bem? Eles seguem a regrinha. E a grande maioria dos verbos que terminam em ER seguem, tá? Todos. Eu acho que uma das únicas exceções é o verbo aller, que termina com ER, mas ele é irregular, tá bem? Mas depois a gente vê. Então, para a gente conjugar os verbos que terminam em ER, que são os verbos da primeira conjugação, cada pessoa do discurso tem a sua desinência, tá bem? Então, por exemplo, as pessoas do discurso em francês são répétez, Je, tu, 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 il, elle ou on, il, elle, on, nous, 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 vous, vous, il ou elle. il, elle. il, elle. D'accord? Essas são as pessoas do discurso. E para cada pessoa existe a sua desinência no presente, tá? Primeiro, a gente está falando aqui de presente, tá bom? Então, por exemplo, a desinência do je é somente a letra E. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão tirar o ER, que é o final do verbo. Por exemplo, vou pegar um verbo qualquer aqui, tá? O verbo parler. Ok? Parler. Para conjugar ele, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão tirar o ER, que indica que ele é do primeiro grupo, e vão pegar o radical. O radical, le radical, d'accord? Que fica parle, né? Termina no L. A partir do radical, vocês vão adicionar as desinências, tá? Em primeira pessoa, a desinência é somente um E. A gente pronuncia esse E? Não, mas escreve, tá? Então, a gente vai falar je parle, termina no L. Je parle. Oui? Com ti, a desinência é ES. Je parle, tu parle. Eu também não pronuncio nem o E nem o S. Então, o som é o mesmo. Je parle, tu parle. Veja que é o mesmo som. Eu só mudei o pronome, ok? Ok. Il, elle, on, mesma desinência da primeira do singular. Então, o mesmo som. Il parle, elle parle, on parle. Então, as três primeiras pessoas do singular têm o mesmo, a conjugação é igual, o som é igual. Je parle, tu parle, il parle, elle parle, on parle. Vocês sabem o que significa o on? É isso que eu ia perguntar. O on é alguma coisa? O on é agente. Ah, tá, é a gente. Tá. Agente. É o nós conjugado na terceira do singular, que a gente faz no português também, né? A gente tem o nós vamos, mas a gente pode muito bem usar a gente vai para poder conjugar na terceira do singular, que é mais fácil. Tá bem? Nossa, Ok? eu jurava que era o equivalente do it no inglês. É Nossa. a gente, tá? Não é o equivalente do it, tá bom? Il é ele, ela é ela, tá bem? Seção. Só um segundo, tá? Ok, pardon. Vamos lá. Il, elle, on, terminação E. Então, o som é o mesmo. Je parle, tu parle, il parle, elle parle e on parle. A diferença de som na conjugação dos verbos, ela só vai vir com o nós e o vós, tá bem? Então, vamos lá, repetir. A desinência do nous é on. Então, a gente vai falar nous parlons.
Répétez. Nous parlons. Nous Nous parlons. Muito bem. E com vous é esse, que tem som de E, não é isso? Então a gente vai falar vous parlez. D'accord? Então, as únicas diferenças são aí. Nous parlons, vous parlez, tá? E com eles ou elas, a desinência é NT. Mas a gente pronuncia essa desinência? Não. Não. Sim ou não? Não, a gente não pronuncia. A gente escreve, mas não pronuncia, tá? Deixa eu terminar de conjugar aqui o parler. Vai ficar nous parlons, vous parlez, il ou elle, a gente escreve par NT no final. Mas a gente fala igual do singular. Il parle, elle parle. Professor, como é que eu vou saber se está no singular ou no plural? Dependendo do verbo, é só o contexto, tá? Porque a pronúncia é igual. Tanto no singular eu vou falar il parle, quanto no plural eu vou falar il parle. Eu não tem diferença alguma da pronúncia, tá? Mas existe a diferença na escrita. Se tiver ENT no final, está no plural. Eles falam. Elle parle, elas falam. Ok? Até aqui tudo bem? Ok, professor. Oi. No singular, no caso. Aham. No final vai ficar igual do je parle com E. Exatamente. A desinência é a mesma, é só o E no final, tá? Não, É igual. mas é igual com o E no final? É igual com o E no final. Ah. Aham. Elle parle, il parle. O E mantém, tá? Aí isso, no caso, sempre que for com verbos que terminam em ER. E ER, exatamente. Que são a grande maioria, tá? Eles são regulares. Tá. A gente vai ver agora alguns exemplos, tá? Para vocês verem. Olha aqui o próprio exemplo do parler que eu estava usando, tá? De primeira conjugação. O verbo parler é um verbo de primeira conjugação porque ele termina com ER, não é isso? E ele é regular, então ele vai seguir a regrinha. Então, primeira pessoa, a desinência é E, je parle. Lembrando, para conjugar você precisa tirar o ER. O que sobrar depois, antes do ER é o radical que você vai usar para fazer a conjugação, tá bem? Je parle, adiciona o E no final. Tu parle ES, porque o tu tem ES, não pronuncia, por isso que o som é o mesmo. Je parle, tu parle, il ou elle, on parle. Veja que é igual lá com o eu, tá? Mesma coisa. Mas com nous, a desinência é on. Nous parlons, vous parlez, il ou elle parle. Mesma pronúncia daqui, mas com ENT, que a gente não pronuncia, ok? Por que vocês veem essa diferença? Só tem duas diferenças de som, nós e vós. Nous parlons, vous parlez. O restante tudo é igual. Parle, parle, parle e o plural parle, tá bem? Por que isso? Se vocês conhecem o inglês, vocês sabem que o inglês também é assim. Os verbos são conjugados iguais, não é isso? É a mesma conjugação ali, mas tem uma diferencinha apenas na terceira do singular que se coloca um S no presente, não é isso? Quem conhece? Alguém lembra disso? Então, isso, o que é isso? É a facilidade da língua. A língua, gente, ela é algo que ela está em constante mudança, tá? Então, o que aconteceu? Com o inglês aconteceu rápido, tão rápido, que eles mantiveram até assim. Eles já estão assim. Mas no francês aconteceu mais na fala. E na escrita eles não mudam porque eles não gostam de fazer reforma nenhuma, tá? Mas o francês é como se fosse no inglês. 4 conjugações têm o mesmo som, só 2 que têm um som diferente, tá? Então, só para que vocês tenham essa ideia de que as línguas caminham para o mesmo caminho, tá? No português também tá indo. Já tem o nós vai, tu vai, eu vou, tu vai, ele vai, nós vai. Tá indo também. Uma hora vai, tá? Acontece. Ok? On y va. Vamos ver outros verbos. Outro verbo que termina em ER. Emer. Emer. Mesma coisa. Então, como é que eu vou conjugar esse verbo? Aqui vai ser j'aime. Repetir. J'aime. 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 E com tu seria como?
Tu aimes. aimes. Tu aimes, sem o S. O S não pronuncia. Tu aimes, mesmo som de cima. Tu aimes. Tu E com il. Il, elle, on. Il, on, aime. Aime, mesma coisa, aime. Il aime, elle aime, on aime. Tá? Aime, mesmo som. E com nous. Nous Nous aimons. Aimons. Nous aimons. Olha, quando tem aí, a gente pronuncia E, tá bem? Aí tem som de E. Nous aimons. Nous aimons. Sempre que tiver aí, pode pronunciar E, sem medo, tá bom? Nous aimons. Vous Nous aimez. Vous aimez. Vous aimez. E il ou elle? Aime. Aime. Muito bem. Gostei. Aprenderam. Não pronuncia o ENT, mas escreve, tá bem? Ils aiment, elles aiment. E nesse caso, você consegue identificar o plural do singular. Olha aqui, ó. Ele ama, il aime. Eles amam, ils aiment. Olha o som de Z marcando a junção ali. Porque o verbo começa com vogal, e aí você vai com o som de Z. Ils aiment, elles aiment. Mas no singular, não. Il aime, elle aime. Deu para entender? Uhum. Então, isso vai ser igual mesmo quando o verbo começar com consoante. Aí, realmente, é um contexto que vai dizer, porque a pronúncia é a mesma, tá? Tanto na terceira do plural, quanto na terceira do singular. O je abrevia quando é vogal, né? Ou é- Exatamente. Funciona também com o je. O je tem que abreviar se o verbo começar com vogal. Você junta. J'aime, tá bem? Muito bom. Então, vamos lá. Eu quero ver vocês conjugando esses verbos aqui. A gente tem mais 4 verbos regulares aí, que terminam em ER. O étudier, o regarder, o travailler e o manger. Ok? Conhece esses 4 verbos? Estudar, Estudar, Assistir. assistir, Trabalhar e comer. olhar, trabalhar e Comer. comer. Exatamente. Comer, manger. Então, vamos lá. Como é que eu falo eu estudo? J'étudie. 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 A gente não pronuncia o E, mas escreve. J'étudie. Então, J'étudie. Deixa eu escrever aqui para vocês. J'étudie. Olha o Ezinho marcando lá, tá vendo? J'étudie. E com tu? tu Étudie. étudies. Tu étudies. Com ES no final, não é isso? Porque a desinência com ti é ES. Tu étudies. Il ou elle? étudie, Étudie, mesma coisa, né? Il étudie, elle étudie. E com nós, nous Estudions. Nous étudions. étudions, vous Vous étudiez. étudiez, muito bem. E, com vous a desinência é E, d'accord? Vous étudiez, e aqui são os dois sons diferentes, tá? Nous étudions, vous étudiez. E eles ou elas, il ou elle, étudie. étudie. Não pronuncia o NT, d'accord? Il ou elle étudie. Fica igual o uso do singular, tá bem? Ils étudient, elles étudient, d'accord? D'accord. Agora o verbo regarder. Quem quer conjugar o verbo regarder para mim? Professora, o que que significa? Essa aqui é a mesma coisa. O Isso. regarder, assistir. Assistir. Por exemplo, eu assisto a televisão, je regarde la télévision. Ah, tá, entendi. Então vamos lá, quem quer conjugar o regarder para mim? Je regarde. Tu regardes. Regar. Ah, Cauã primeiro. Tu regarde, Cauã, vai lá. Il, elle, on regarde. Uhum. Nous regardons. Vous Oui. regardez. Il, elle, regardez. Regarde. Pardon. Parfait, Cauã, muito bem. Regarde com ENT no final, d'accord? Muito bom, muito bom. O travailler, quem quer? O travailler. Eu começo e alguém continua. Je travaille. Tu travailles, Uhum. elle, on travaille, Uhum.
Nous travaillons. Oui. Vous travaillez. Esqueci. Vous travaillez. Ye. Il, elle, travaille. Travaille, exatamente. Muito bem. O mesmo som dos outros. Je travaille, tu travailles, il, elle, on travaille. Nous travaillons, vous travaillez, il ou elle travaille. Ok? Parfait. E por finir, le verbe manger. Isadora também se manifestou. Je mange. Tu manges. A Isadora, depois a Pietra. Je Je mange. Aí. A professora do terceiro eu não lembro. Il ou elle é a Mange. mesma coisa. Mange, exatamente. Je mange, tu manges, il ou elle mange, nous Nous mangeons. nous mangeons, répétez, nous mangeons, Lo mangeons. vous mangez, Vous mangez. il ou elle Mange. mange. Muito bem, Isadora. Parfait. Ok? Lembrando sempre de botar as desinências, tá, gente? São essas desinências aqui em cada pessoa, tá? E segue. Todos esses verbos seguem a mesma regra, tá bom? Até aqui tudo bem? Oui. Ok? Oui. Alguma dúvida, não? Não. Esses são os verbos do primeiro grupo, tá? Primeira conjugação. Agora a gente vai ver os verbos do segundo grupo, que também são regulares, tá? Mas os verbos do segundo grupo são os verbos que terminam com IR, tá bem? Não mais com ER, agora é com IR. E todos eles que terminam em IR se conjugam da mesma forma, tem as mesmas terminações, tá bem? Isso não quer dizer que todos os verbos que em IR são do segundo grupo. Eu falei, existem exceções, tá? Não há uma regra para saber quando o verbo terminado em IR é do segundo grupo. Só é possível identificar com o uso. Tá? Mas, por exemplo, alguns verbos como o venir, ele não faz parte, porque ele tem uma conjugação dele diferente. Ele é assim, ó, je viens, tu viens, tá? É diferente. Tá bem? Mas existem outros que terminam em IR que seguem a regrinha, que seguem as terminações. Que são essas aqui, tá? IS, mesma coisa. IT na terceira do singular. ISON, IC e IS. A gente vai até o S. IS. Tá bem? Para conjugar, você tira o IR do verbo, tira o IR, tudo que tiver antes do IR vai ser o radical. E aí é só adicionar a desinência. Anotem as desinências. IS, IT, ISON, IC e IS. Professor, não entendi só uma coisa. Essas desinências estão na ordem, né? Je, venir... Estão na ordem. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il ou elle no plural. Tá na ordem, tá? Ah, d'accord. Merci. Já já a gente vai ver na prática, vai ficar mais simples. Ok? D'accord. On y va. Aqui, para ficar melhor para vocês. Verbo que termina em IR, essas são as desinências. Tá? IS para je e tu. IT para il, elle, on. Para nous é ISON. Para vous é IC. E para il ou elle, IS. D'accord? A gente só não pronuncia o ENT, mas o S pronuncia aqui. IS. Exemplo. O verbo finir. O verbo terminar. Finir. Como é que eu conjugo? Je finis. Eu não só pronuncio o S, né? Je finis. Tu finis. Tu finis. Il, elle, on. Fini. Fini. Muito bem. Mesmo som, tá vendo? Nous. Finissons. Nous finissons.
Nous finissons. Vous. Finissez. Vous finissez. Il ou elle Finis. Finissant. finissent. Finisse. Pardon. Finisse. Muito bem. O an não. Ok? Il finisse, elle finisse. Até aqui, ok? C'est bom? C'est bon. Outro verbo, o verbo haïr, odiar. D'accord? On y va. Je haïs, Tu haïs. il, elle, on, Haïs. Aí. nous, Haïson. Haïsson. Haïson. nous haïssons, nous haïssons, Nous haïssons. vous Zé. vous haïssez, Vous haïssez. e il ou elle Haïs. haïsse, haïsse. Haïs. Ok? Então, mesma coisa, d'accord? Aí, haïsson, haïssez, haïsse. D'accord? O verbo choisir, um outro. Quem que pode conjugar para mim? Kailane. Ou Kai, pardon, Kai. Je choisis, Je choisis. Tu choisis. Il, elle, on choisit. Nous choisissons. Vous choisissez. Il, elle choisissent. il ou elle choisisse. Choisissent. Choisisse. Quase um trava-língua, né? Choisisse. Mas vai terminar no S também, tá? Il choisisse, elle choisisse. Tá? Não pronuncia só o NT. Ok. Mas viram que segue a mesma conjugação, estão vendo? Mesma coisa. E é um verbo que termina em IR. É o verbo escolher. Vamos lá, mais 4 agora. Também terminam em IS. A gente tem o verbo grandir, que é crescer. Agir. Batir, que é construir. E evair, que é invadir. Envair, perdão. Envair. Invadir. Pietra, o verbo grandir, como é que eu conjugo? Je grandis. Tu grandis. Il, elle, on grandit. Nous grandons. Vous Pardon. No, qual é a desinência com no? ons. I som, Isso. tá? A desinência com os verbos que terminam em IR é I som e IC, d'accord? Com no é I som e com vous é IC. Então a gente vai falar grandisson. No grandisson. Nous grandissons. Vous grandissez. Uhum. Il, elle grandir. Grandisse. Grandisse. Tem o Parfait. som de V, né? Esse grandisse. É, exatamente. Tem som de S, de grandisse. Grandisse. É o de S mesmo, tá? Tá. Por que a gente pronuncia o S no plural agora? É porque o NT não é pronunciado. E se alguma coisa já não é pronunciada, a outra vai ter que ser, senão nada é pronunciado. Tá bem? Aí, nesse caso, a gente pronuncia o S, tá? Porque o NT não vai ser pronunciado. Aí vou falar il grandisse, elle grandisse. Ok? No plural apenas. D'autres personnes. Diogo, o verbo agir. Je agis. Ou somente j'agis. J'agis. Oui. Tu agis. Il, elle, on agit. Uhum. Nous agissons. Uhum. Vous agissez. Parfait. Il, elle agissent. Agisse. Agissent. Oui. Ils agissent, elles agissent. É um trava-língua mesmo, tá? Vai destravar, vai destravar. Pensa. Cauã, le verbo bâtir, construir. Ai, meu Deus, essa tá. Je bâtis. J'ai bâti. Uhum. Tu bâtis. Il, elle, on bâtit. Nous bâtissons. Uhum. Vous bâtissez. Oui. Ils bâtissent. Parfait. Il ou elle bâtisse. Très bien. Parfait. Et pour finir, le verbe envahir.
D'autres personnes. Pietra, começa assim. Jean vai ir. Tu vas ir. Il, elle, on va ir. Nous va dizer. Nous envahissons. Nous envahissons. Uhum. Vous vai ser. Aham. Il, on. Il, elle. Envahir-se. Envahisse. Muito bem. Envahisse. Ils envahissent, elles envahissent. Ok? Parfait. Até aqui tudo bem? Os verbos do segundo grupo. Ok? A gente viu o verbo do primeiro, verbos do segundo grupo. Existe um terceiro grupo, que é a terceira conjugação. A terceira conjugação são os verbos que terminam em uar, tá? Uar, os verbos que terminam em re e os verbos que terminam em ir. Os verbos que terminam em ir que não se encaixam no segundo grupo, tá vendo? Aí eles vêm para cá, porque eles não se encaixam lá. Todos esses verbos são verbos irregulares. O que é um verbo irregular? Um verbo que não vai seguir regra nenhuma. Ele é como é e a gente aprende. A gente só tem que aprender, tá? Não tem o que fazer. Não tem fórmula mágica, tá bem? É o caso aqui do verbo recevoir. O verbo recevoir é o verbo receber. Ele termina com uar, mas ele é um verbo irregular. Olha a conjugação dele. Repetir. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Tu reçois. Reçois. Il, elle, on reçoit. Il, elle, Elle, on on reçoit. Até aqui você deve estar pensando, ele seguiu igual até aqui, não foi? Sim. Mas vocês estão vendo que o radical dele não é igual. Eu não posso simplesmente tirar o IR e pegar recevoir e colocar je recevoir. Não vai colar. Tem que ser com C cedilha. Je reçois. Por isso que ele é irregular, tá bem? Ele é assim, não tem o que fazer. A gente só aprende. Je reçois, tu reçois, il, elle, on reçoit, nous recevons. Vous recevez, il ou elle reçoivent. Termina com V. Il reçoivent, elle reçoivent. Estão vendo como não tem muita lógica? Por isso que ele é irregular. Tá bem? E assim vai. O que seria o recevoir em português? Receber. Ok. Receber. Tá bem? Ok. Eu recebo, tu recebes. C'est ça. Je reçois, tu reçois. D'accord? D'accord. Professor, uma dúvida. Oui. Tem muitas palavras no francês que tem o final, voar. Uhum. Normalmente no inglês, as palavras que terminam em chon, Uhum. no português é são. Isso. Tem alguma... Porque isso acaba facilitando a questão de aprender, né, mais vocabulários. Porque normalmente Sim. as palavras que terminam em são, no inglês é chon. Aí, Aham, entendi. no francês tem algo assim? Não muito, tá? Não muito. Mas, por exemplo, no francês tem relação com Sion, que a gente fala Sion com som de S. Por exemplo, nation. E aí termina com o mesmo... O francês é a mesma coisa, tá? Se escreve com T-I-O-N, Sion, mas a gente pronuncia em português com são, tá? Então, isso aí também funciona com o francês, tá bem? Tá. Mas nem sempre. O francês é uma coisa maravilhosa, tá bom? Merci. Olha aqui um outro verbo irregular. Olha o verbo connaître. Olha o verbo. Ele é... O radical dele, o verbo infinitivo dele é connaître. Só que olha como eu conjugo ele. Je connais, tu connais, il, elle, on connaît, tudo é. Connais. Vous, esse connaît tá errado, tá, gente? Desculpa. Esse da terceira pessoa, tá? Para vocês não escreverem errado. É il ou elle. Connaît. É assim, tá bom? É o A, I, tem um circunflexo em cima do I e o T no final, tá? Ele só é igual na primeira e na segunda, que tá certo. Je connais, tu connais.
Il, elle, on. Connaît, mas a pronúncia é a mesma. Nous connaissons, vous connaissez, il ou elle connaisse. D'accord? Então, vejam. Pode até ser igual o final, né? As desinências podem até ser iguais. Mas o radical não é. E aí isso torna ele um verbo irregular. Porque tem um radical diferente. Tá bem? Perfeito. Um outro verbo irregular, o verbo savoir. Olha, eles também terminam com voar. Savoir. É o verbo saber. Geralmente os verbos em voar são os verbos que terminam em B no português, tá? Savoir, o saber, ou B ou ver, tá? O prévoir é prever. O voar é ver. O savoir é saber. D'accord? E por aí vai. O recevoir, o recevoir é receber. Então, ou terminam em BR ou terminam em VER no português, tá? Ok. O verbo saber, então, repetir. Je sais, Je sais. Je tu sais. sais, Tu sais. il, elle, on sait, Il, Elle, on sait. sait. nous savons, Nous savons. vous savez, Vous Vous savez. savez. il ou elle savent. Il, Il ou elle savent. savent. Veja que as desinências desse aqui já pega lá do primeiro grupo e as de cima são do segundo grupo. Por isso que é irregular, gente. Não tem o que fazer. Tá? É irregular. Só aprenda. Tá bem? Só aprenda. Quando vem um verbo regular, aí vocês aproveitam, porque ele é certinho, segue as desinências. Mas quando não vier, aí é só aprendendo mesmo. Tá bom? O outro, o verbo plaire, o verbo agradar. Como que eu vou conjugar, então, o verbo plaire? Quem quer me ajudar nessa? Je plais. Je Tu plais. plais. Tu plais. Il est. Ah, On plais. Diogo, depois os outros. Nous plaisons. No plaison, oui. Plaisons. Vous plaisez. Uhum. Plaise. Plaise, parfait, Diogo, muito bem. Il plaise, elle plaise. Não pronuncia o ENT, nunca vamos pronunciar, tá? Mas quando tem uma consoante antes, a gente pronuncia ela, plaise. E aí essa aqui vai com som de Z, porque não são dois S, só são um, tá? Se for dois S, é com som de Z, de S, tá bom? Mas se for um S, é som de Z, plaise. O verbo boar, olha como ele é diferente. Totalmente diferente, tá? O verbo boar é o verbo beber. Bea, conjuga para mim. Je bois. Je bois. Tu bois. Il, elle, on boit. Boar, mesma Boar. coisa, mesmo som. Bois. Nous buvons. Nous Olha, o som de I tem o quê? O biquinho, lembram? I, bi. Então, nous buvons. Nous buvons. Parfait. Vous buvez. Isso. Il, elle, boivent. A gente não pronuncia o NT, mas pronuncia o V. E aqui tem som de UA, então vai ser il boive, elle boive. D'accord? D'accord. Esse é o verbo beber em francês. Olha que lindeza. D'accord? Essa. E c'est irrégulier. O verbo mentir. 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 Cauã. Je mens. Je mens. Tu mens. Il, elle, on ment. Nous mentons. Uhum. Vous mentez. Il, elle, mente. Mente. Parfait. Très bien, Cauã. Parece outra coisa, né? Vou manter. Vai manter de continuar, né? Mas não, é mentir. Vou manter. D'accord? Adoro que o mentir já tá igualzinho homem no inglês. Adorei. Exato. Terminar com IR, mas não segue a regra da conjugação do grupo. Lembra lá, né? O mentir termina com IR, mas não está no segundo grupo. Então, ele não é regular. Obviamente, dá para perceber o porquê. Ok? Exato. Um outro irregular, dormir. Termina com IR, mas não está naquele grupo lá bonitinho.
Isadora. Je dors. Isadora? Sinon, on va de Pietra. Pietra. Je dors. Tu dors. Il, elle endort. Nous dormons. Dormons. Vous dormez. Elle, il, elle dormait. Dorme. Oui. Não pronunciar o ENT, d'accord? Não pronunciar. É que vai automático. Não, eu sei. Parece. Até você desassociar demora um tempinho, eu sei. Pode ficar tranquilo, tá? Maintenant, pour pratiquer. Vamos fazer essa atividade aqui. Vocês não vão gravar um vídeo, não, tá? Eu vou ser bonzinho com vocês, tá bom? Vou ser um professor maravilhoso aqui. Mas eu quero que vocês façam aqui, agora, essa atividade aqui, tá? Construa um diálogo usando os verbos seguir e grave. Não vai gravar nada. Só construa um diálogo usando o verbo, tá? Então, vamos assim. O verbo é chanter e danser. O Diogo vai perguntar, por exemplo, o Cauã, alguma coisa usando chanter. E aí o Cauã vai responder. Então, o Diogo vai usar ou tu ou vous para perguntar. Tá bem? Ele que escolhe. E o Cauã vai responder em primeira pessoa. Je. Ok? Tenta aí, Diogo. Assim, mas eu não vou nem ter tempo de pensar. Chanter é o quê? Cantar. Aí você vai usar o tu ou vous. E aí você pode... Aí se não souber, eu ajudo. Vai lá. Do chanter? Seria A conjugação é chanter com tu. Ele é regular. do chante. Parfait. Tu chantes... Completa aqui. Tu chantes... Eu não sei quê? qual palavra. Tipo, do chante... La musique de Katy Perry. Oui, d'accord. Tu chantes les musiques de Katy Perry. Il parle Perry. Katy Perry. Katy Perry. Oui, je chante les musiques de Katy Perry. D'accord, très bien. Percebeu? Tu chantes e ele respondeu je chante, conjugando corretamente, ok? Cauã, agora você vai perguntar para Kai com o verbo danser. Kai, vu danser les musiques classiques, tá certo? Oui. Como que eu falo no negativo? Je ne Je ne danse. pas. Je ne danse pas. Je ne danse pas, exactement. Ok. Je ne danse pas. Para fazer a negação é só colocar o ne antes do verbo e o pas depois. Je ne danse pas. Ok. Non, je ne danse pas la musique classique. Parfait, très bien. Kai, agora pergunta para Bia. Para Bia, usando o manger. Deixa eu pensar. É da leve. Como que eu pergunto o quê? Muito bem. Muito boa pergunta. Você vai usar o qu'est-ce que. Olha que amor. Qu'est-ce que. Isso aí quer dizer o que em francês, tá? Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu aimes manger? Oui, qu'est-ce que tu aimes manger? Aí ela usou o verbo aimer, tá? Você vai responder com aimer, Bea. O manger seria... Comer. Qu'est-ce que tu aimes manger? O que é que você gosta de comer? Eu começo com G mesmo? Isso, G, você pode usar o G, e aí conjuga. G mange. O que você come? Frutas. Je mange des fruits. The free. Okay. Je mange des fruits. Show. Pode ficar tranquilo se não souber o vocabulário, eu ajudo, tá? Chocolate. Je mange des fruits, du chocolat. Parfait.
tudo. D'accord. Je mange des fruits, de chocolat. Parfait, très bien, Bia. Agora, Bia, você vai perguntar para Pietra com o verbo dormir. A conjugação do verbo dormir é essa aqui, ó. Tu dors. Ok. Como que eu perguntaria que horas você... À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure ir? Tu. Tá perguntando direto para ela. À quelle heure tu tu dors? Tu dors. Uhum. À quelle heure tu dors? Pietra. Je dors. Como é que eu falo a hora? Je dors à... 10 horas. Je dors à 10 da noite? 10 da noite. Oui, je dors à 22 heures. Meu Deus. Ou 10 heures de soir, também pode ser, tá? Je dors 10 heures du soir, 10 da noite. Je dors 10 heures du soir de la nuit. Parfait. Du soir, juste du soir. De la nuit. Du soir. Du soir, parfait. Je dors 10 heures du soir ou je dors 22 heures. Oui? Muito bem. Agora com o verbo être. Pietra. Isadora, tu es là? Oui? Oui. D'accord. Pietra, faz uma pergunta para Isadora usando o verbo être. Être seria o quê, professor? O ser ou estar. Ah, tá. Então, com tu seria tu é ou vous êtes. Aí só faz uma pergunta. Tu é... O que você perguntaria para Isadora? Deixa eu ver. Tu être... Ser ou estar... Ai, muito difícil esse. Pergunta se ela é alguma coisa. Tu é... E aí pergunta. O que é que você quer perguntar se ela é? Tu é... Tá, como eu pergunto se ela é mãe? Tu é mère? Tu é mère? Muito bem. Tu é mère? Como se você responderia, Isadora? Non, je ne sais pas mère. Muito bem, gostei. Tu é mère? Seria assim, tá? Tu é mère? Bota a interrogação aí. E aí a Isadora responde non, je ne... E aí o não sou é suis, não é isso? Je ne suis pas mère. Non, je ne suis pas mère. Mas eu gostei que a estrutura você fez todinha correta. Eu gostei muito. Eu só troquei ali o verbo principal. Oi, vai ser bom, vai ser bom. Je ne suis pas mère. Eu não sou mãe. Ok? Parfait, très bien. Agora voltamos aqui para o... não, a Isadora agora vai perguntar para o Cauã. É isso, vamos voltar para o Cauã. Isadora, faz uma pergunta para o Cauã usando o verbo avoir, que é o ter. Na segunda pessoa, e ele é irregular. É tu as ou vous avez, tá? Ele é bem assim, 880. Tu tens ou você tem? Ou vós tendes. Eita, que chique, né? Vós tendes. Falou Ninguém bonito. mais usa isso no português. Ninguém mais usa. Pergunta se ele tem algo. É avô? Avô? Como que é a pronúncia? A conjugação é assim, é só AS, tá? Tu as. Como que é mãe mesmo? Tu as une mère? Tu as une mère. D'accord. Tu as une mère? Voilà. Oui, j'ai une mère. J'ai une mère. Parfait. Ele respondeu em primeira pessoa. J'ai une mère. Eu tenho uma mãe.
D'accord? J'ai une mère. Eu tenho. Ok? Professor, só uma dúvida. Hum. Por exemplo, une mère, o artigo seria une. In. No caso, se for masculino, aí eu usaria Aham. Você usaria o un. Un. ein. Un père. Tá? Aí seria um pai. Tá. D'accord? Entendeu? Uhum. Un masculin, une féminin. Ok. O an, nesse caso, só o N, mas a gente pronuncia com som de an, tá? O N. An. Agora, Cauã, você vai perguntar para o Diogo usando o verbo a ler, que é outro verbo irregular, tá bem? O verbo a ler é o verbo ir. Ele é conjugado como? Você sabe? Te vá, não, né? Te vá, muito bem. Te vá ou vous allez, d'accord? Te vá ou vous allez, vai lá. Como que é praia? Plage. Plage. Diogo, vous... Como é que é? Vous allez Vous allez à la plage? à la plage, parfait. Vous allez à la plage, Diogo. E aí você fala... O áudio. Eu acho que você acertou, mas eu não ouvi. Ah, tá. Je vais à la plage. Ah, muito bem. Tá correto, mas só a pronúncia do eu vou. O eu vou em primeira pessoa, ele é je vais. Je vais. Je vais à la plage. Eu vou à praia. Je vais à la plage. Ok? Ok. Muito bem. Agora, Diogo, você vai perguntar para a Kai, usando o verbo savoir. Oi, Isadora, perdão. Desculpa interromper, mas vé é ir? O aller é ir, tá? O ver já é o verbo ir conjugado. Je vais, eu vou. Tu vas, tu vais. Il va, ele vai. Tá? Depois vocês olham a conjugação desses verbos aqui, ó. Être, avoir, aller, savoir e finir. Ou être, avoir e aller, tá? Tarefinha. Esses são verbos irregulares muito importantes no francês. Tá bem? O être é o ser ou estar e ele é irregular. O avoir é o ter e ele é irregular também. E o aller é o verbo ir, que também é irregular. Coisa de anotar num bloco de notas e colar assim no computador, na geladeira, tá? Para não esquecer, tá bem? E uma hora ou outra a gente vai precisar deles, tá? Pensar. Agora, Diogo, vai perguntar para cá usando o verbo savoir, que tem essa conjugação aqui. Ok. Tu sais chanter? Sé. Tu sais chanter? Kai. Non, Ai, meu Deus, esqueci o negativo. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas chanter. Cantar, oui? Oui. Je ne sais pas chanter. Parfait. E por finir, a Kai agora vai perguntar para a Bia, d'accord? Usando o verbo finir. Olha, por finir, vamos usar o verbo finir. Ironia do destino. Professor, é só uma... É que eu vou continuar assistindo a aula, só que eu vou ter que mutar o meu microfone, tá? Eu não vou conseguir falar. Ah, tudo Mas eu tô bem, assistindo. tudo bem. Tá bom. Merci. Maintenant, o verbo finir, je vais montrer. Kai, usando o verbo finir, faz uma pergunta para a Bia. Como que eu pergunto quando? Quand Quand est-ce que tu finis les classes? Oui, quand est-ce que tu finis Les classes. les classes? La classe. La classe. Quand est-ce que tu finis la classe? Quando você termina a aula? Bea. Eu poderia falar em relação à aula, la classe finie, Oui, la classe finie. Ou je finis la classe. je finis la classe À 9 ou 21 heures.
21h. Pode deixar que a gente vai ver as horas depois, tá? 21h. Ah, tá. Ok? 21h. Parfait, très bien. Ok, com relação aos verbos, tudo ok? Deu para dar um direcionamento maior dos verbos e como conjuga eles? Eu vou mandar no grupo já o PDF com as atividades semanais para vocês fazerem sobre os verbos, tá? E agora a gente vai começar uma outra aula, tá bem? Vai ser assim, todo dia. Até a gente repor aquelas duas, tá bem? Só um segundinho que eu vou mandar logo no grupo para não ficar... Como que diz? Para não ficar bagunçado, tá? Pronto, vou mandar o slide e o PDF com as atividades, tá bem? Prontinho. E vou botar no Classroom, no Classroom não, desculpa, no Lead Lovers lá, o material para vocês e a gravação depois, tá bom? Então agora a gente vai começar a aula, deixa eu só ver qual é a aula agora. Exatamente, a gente vai para a aula 8, tá? A gente finalizou a aula 7, vamos começar a aula 8 e vamos falar de métier. Vous savez qu'est-ce que c'est métier? Quem tem alguma ideia? Métier, les métiers, en français. Eita, silêncio. Nenhuma ideia. Eu chutaria mobília, mas é a coisa mais aleatória. Eu vou citar uma outra palavra que significa a mesma coisa e todo mundo vai saber. Les métiers, ça veut dire les professions. D'accord? Métiers são trabalhos, tá? Les professions. Então vamos lá. E para começar, a gente vai ver um vídeo de uma menina que ela vai falar do trabalho dela, tá? Em francês, tá bem? Para que vocês vejam. Vou compartilhar e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o vídeo, tá bom? Vou repetir 2 vezes, tá? Para que vocês consigam compreender o máximo, tá? Écoutez. E vai ter legenda. Pour être un bon cordonnier, il faut être minutieux, habile de ses mains et surtout avoir un bon contact avec la clientèle. Moi, ce que j'aime le plus, c'est voir naître un sourire sur le visage d'un client. Le métier de cordonnier, c'est pouvoir réparer n'importe quelle chaussure dans n'importe quel état. On doit pouvoir faire du neuf avec du vieux. Côté salaire, il y a moyen de très bien s'en sortir. Il y a des cordonniers qui gagnent super bien leur vie. Je vais répéter, aí a gente conversa. Pour être un bon cordonnier, il faut être minutieux, habile de ses mains et surtout avoir un bon contact avec la clientèle. Moi, ce que j'aime le plus, c'est voir naître un sourire sur le visage d'un client. Le métier de cordonnier, c'est pouvoir réparer n'importe quelle chaussure dans n'importe quel état. On doit pouvoir faire du neuf avec du vieux. Côté salaire, il y a moyen de très bien s'en sortir. Il y a des cordonniers qui gagnent super bien leur vie. Ok. Sejam sinceros, o que vocês compreenderam daí? Me dedique o que ela mais gosta é o sorriso no rosto dos clientes. Olha, muito bem. Eu entendi que ela é sapateira. Muito bem. Ela é sapateira. Vocês pegaram o nome dessa profissão em francês? Cordonnier. Cordonnier, não é isso? Cordonnier. C'est ça. Pour être un bon cordonnier, Pour être un bon cordonnier. Cordonnier é sapateiro em francês.
D'accord? Cordonnier. Il faut être minutieux. Então, pour être un bon cordonnier, il faut être minutieux. O que ela quis dizer aí? Que para ser um bom sapateiro tem que ser bem minucioso. Exactement. Parfait. Cordonnier, il faut être minutieux, habile de ses mains. Habile de ses mains. Tem habilidade. Mãos hábeis. Exactement. Et surtout avoir un bon contact avec la clientèle. Avoir. Olha o avoir. O que é o avoir? Ter Ter um bom Muito contato bem. contato com a clientela. com ela. Exactement. Avec la clientèle. O que seria isso? Surtout, sobretudo. Surtout. Sobretudo. Moi, ce que j'aime le plus, Maintenant, ela vai parler qu'est-ce qu'elle aime le plus. O que ela gosta Mais. mais, exatamente. O que ela gosta mais? E aí o Cauã escutou muito c'est bem voir uma naître das un coisas. sourire sur le visage d'un client. C'est voir naître, oui, un sourire sur le visage du client. Ela gosta de ver, ou voir nascer, ver nascer. Voir naître un sourire, um sorriso sur le visage. Visage é rosto d'un client, d'accord? Visage. Le métier de cordonnier, c'est pouvoir réparer n'importe quelle chaussure dans n'importe. Pardon. Esse. Le métier de cordonnier, a gente já sabe o que é métier e cordonnier agora, né? Le métier de cordonnier, c'est pouvoir réparer n'importe quelle chaussure. Arrumar, não importa o sapato? Exactement, Kai, parfait. Le métier de cordonnier é poder arrumar, poder consertar, reparer Qualquer n'importe quelle, qualquer um, exactement, Bia. Qualquer sapato, n'importe quel, não importa qual sapato, ok? Dans n'importe quel état. On doit pouvoir faire du neuf. On doit pouvoir. Dans n'importe quel état. Também não importa qual o? tamanho. Não. Não, material. Idade. Não. Qu'est-ce que vous pensez? Também não importa qual o estado, exatamente, Kai. Também não importa o estado, tá? Quel état, estado. Tá. On doit pouvoir faire du neuf avec du vieux. On doit pouvoir faire du neuf avec du vieux. Tem dois adjetivos aí. A gente deve poder fazer du neuf avec du vieux. Fazer um novo com velho? Exactement. Neuf, novo, vieux, velho. D'accord? Côté salaire, il y a moyen de Mantela vai parler de quoi? Côté salaire? Salário, pagamento. Exatamente. Do lado... Côté seria... Côté seria lado. Lado. Mas nesse sentido a gente traduziria como, falando de salário, côté salaire, puxando para o salário agora, tá bom? Il y a moyen de très bien s'en sortir. Il y a moyen de très bien s'en sortir. E alors? Ela Quer ganha ser muito bem você? sem reclamar? Les autres? É tipo a média, tipo, mais ou menos, bem. Oui. Il y a un moyen de très bien s'en sortir. Ela está dizendo que tem uma maneira de se sair muito bem. Tá? Moyen é maneira. O IA existe, né? Existe uma maneira de se sair de très bien s'en sortir. S'en sortir é se sair, tá? Existe uma maneira de se sair muito bem. E qual é essa maneira? Il y a des cordonniers qui gagnent super bien leur vie. Ela nem diz, né?
Ela só fala assim, ó. Il y a des cordonniers qui gagnent super bien dans leur vie. Compreenderam? Ela disse que tem uma maneira de se dar bem e que existem sapateiros que ganham super bem na vida. Mas também não entregou o ouro, né? É, só pra ela. Tá descobrindo ainda. Exatamente. Ela tá lá, tá Só na descobrindo. França mesmo. Tem que aprender francês para descobrir. Et maintenant, on va pour l'activité. Justement, on les métiers lá. Voilà. Por que eu passei o vídeo? Para vocês verem uma pessoa falando um pouco do emprego delas, tá? E aí eu quero depois saber o de vocês, quem trabalha, tá bom? Quem não trabalha é estudiantes. On y va, on y va. Les métiers. Eu acho que tá muito pequeno para vocês, né? Tentem aumentar aí no... Que até para mim não estão conseguindo enxergar. Vamos lá. Les métiers. O primeiro aqui a gente tem les médecins. Quer esquecer les médecins? Médico. Médico. Exactement. L'acteur. Ator, Ator. O ator. Les chanteurs. cantor, Cantor. Cantor, Les peintres. pintor, Pintor. Le jardinier. Jardineiro. jardineiro, Les couturiers. costureiro, Costureiro. Oui, les couturiers. Eita, minha visão longe. Les pompiers, vai, les pompiers. Les sapeurs-pompiers. bombeiro, Bombeiro. Bombeiro. Les bouchers? Professor. Não. Açougueiro. Açougueiro, exatamente. Les bouchers, aquilo ali é uma faca, para enxergar a faca ali. Les bouchers. Les serveurs? Garçom. Garçom. garçom, Les professeurs? Professor. Les cuisiniers? Cozinheiro. Les photographes? fotógrafo, Les musiciens? La musicienne? Musicista. Exactement. L'infirmière? enfermeiro, Enfermeiro. La danseuse? Dançarino. Bailarino. Les boulangers? Ou bailarino? aí? padeiro, E... padeiro, Café. O padeiro. Até aqui tudo bem? Ils ont quelques vocabulaires de métier, d'accord? On y va. Voilà. Pour présenter quelqu'un. Para apresentar alguém, quando a gente está falando de pessoas, a gente está conhecendo uma pessoa, né? E aí vamos supor que você vai apresentar essa pessoa para alguém, tá? E para apresentar uma pessoa, você usa desse vocabulário aqui, tá bem? Dessas expressões. Para dizer como ele ou ela se chama, você vai falar il s'appelle ou elle s'appelle, d'accord? Para falar da profissão da pessoa, il est ou elle est. Para falar da idade, il a ou ela a. Il a, ela a. Ele tem, ela tem. Para falar onde mora, il habite ou elle habite. Il habite a ou elle habite o, d'accord? E para eu perguntar quem é uma pessoa, eu uso duas formas, tá? Se você quiser saber quem é uma pessoa, então você vai perguntar c'est qui? É quem? C'est qui? E aí você vai dizer il ou elle est, tá? Ele é ou ela é. Deu para entender? Oui. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui, para finalizar, porque aí a outra parte fica para a próxima aula, tá bom? Vai ser o seguinte, vocês vão pensar num artista famoso que vocês conhecem. Pode ser um cantor, um ator, uma atriz, não sei, tá? Vocês vão pensar. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever aí mesmo onde vocês estão, para vocês, tá? Vocês vão botar o nome da pessoa, vocês vão botar o métier, a idade e o lugar onde mora. Se não souber, pesquisa, tá? Ou pelo menos a cidade, tá bem? Que esses famosos a gente não vai ter endereço não, mas tem a cidade. Dá para saber onde mora, tá? E aí, eu vou perguntar, e cada um de vocês vai começar a dizer de onde mora para cima, porque o último é o nome da pessoa, e se falar primeiro já acabou a graça, né? Então, vocês vão começar a falar, primeiro, onde essa pessoa mora, onde esse famoso mora. Segundo,
quantos anos esse famoso tem. Terceiro, qual a profissão, já ajuda bastante a saber quem é. E aí todo mundo vai dar um chute. Se ninguém acertar, aí você fala il ou elle s'appelle, aí você fala o nome. Ok? Todo mundo compreendeu? Oui. Mas aí a gente, não tem nada a ver com essa de apresentar. Ah, tá, entendi. Tá. Entendeu? Desculpa. TDAH. Sem problema. Não, mas é isso. Você vai pensar numa pessoa, vai colocar as informações, e aí eu vou chamar Cauã. Il ou ela habita? Il habita, e vai falar o local. E aí todo mundo já vai pensar. E já pode dar chute, quem quiser já pode tentar dizer quem é. Entendi. Ok? A atividade é adivinhar quem é a pessoa, ok? Eu Isso. também vou fazer o meu. Vou dar 5 minutinhos, vamos lá, para todo mundo pegar as informações. Sejam gentis, bota gente famosa mesmo, tá? Nada de Não, subcelebridade. Eu já Não, ia colocar aí pra zoar. Não vamos inventar artistas aqui, pelo amor de Deus. E nem TikToker. Mas aí a gente escreve só pra nós? É isso? Isso, você escreve para você do artista que você quer falar, tá bem? Tá. Só para você, não escreve pra gente. A gente vai tentar adivinhar. Tá. Eu já escolhi o meu. Agora pesquisa onde ele mora, a idade, a profissão e o nome, tá bom? Ok? Todo mundo fez? Oui. Muito bom. Perfeito. Qui veut commencer? Quem quer começar? G. D'accord. Cauã. Cauã. Il ou elle habite où? Ele habita a Santa Bárbara, Califórnia. Ok, habita Santa Bárbara, Califórnia. Alguém tem... alguém tem aí um palpite? E Diogo pesquisando lá. Ela habita Santa Bárbara, Califórnia. A gente vai falar, mas se tiver correto, você vai continuar, tá bem? Depois você diz. Katy Perry. Katy Perry. Foi tão óbvio.
Por que será? Não, é mentira. Temos Olha, uma- também, não temos uma acredito. Kate Cash. Se for igual, vai ter que mudar. Eu não pensei nessa coisa, eu tava pensando em atriz e ator de Hollywood. Ó, tá, muito bom, muito bom. Mas não fale agora, calma, calma. Mas continua, Cauã. Se já desvendamos, ela combina que ela é laje. Ela 41. 41, né? Oui. 40, não, 40 mesmo. 40. 40. Yeah. Ela 40. E ela é? Quel est le métier? Chanteuse. Elle est chanteuse. Et elle s'appelle, comme tout le monde déjà sait, Katy Perry. Katy Perry. Catherine Hudson. Hein? Catherine Hudson. Ah, Catherine Hudson. Yeah. Ok. Só pra mudar. Vai lá, très bon. Diogo, você acertou. Você vai pro próximo agora, Diogo. Il ou elle habite où? Ele habita em Nova York, Estados Unidos. Ok, ela habita em Nova York. Ah, je ne sais pas. D'accord. Tem uma ideia. Il ou ela a quel âge? 66 ans. 66 ans. Complicou. Madonna. 66 ans, voilà. E il ou ela é? Chanteuse? Chanteuse. Cauã, il ou elle s'appelle? Cauã, qu'est-ce que tu penses? Il ou elle s'appelle? É a Madonna? Você sabe? Eu falei porque eu já sabia. Quando ele falou 66 ans, já sabia. Voilà. Il ou elle s'appelle Madonna, oui, Madonna, exactement. En français, on parle Madonna, oui. Madonna. Eu não entendi Exatamente. o que falou agora por último. Hã? Não entendi muito bem o que é isso que ele falou por último. Você sabe o quê? Ah, il ou elle s'appelle, como ela se chama? Elle s'appelle, ela se chama Madonna, d'accord? Não, é. Outra coisa. Ah, 66 Isso. é o ano, é a idade. 66 ans, 66 anos. D'accord? 66. Kai, agora é sua vez, Kai. Il ou elle habite où? Elle habite aux États-Unis, en Floride. Oui, en Floride, voilà. Floride, États-Unis. Il ou ela, quel âge? Là, j'ai esqueci o que é. Ah, a idade. Verdade. Elle a 44 ans. 44 ans, oui. Habite en Floride à 44 ans. D'accord. Elle est? Elle est un mannequin. 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 Elle est mannequin, c'est... Oh mon Dieu, Gisèle Oui. tem 44 ans. Oui, mon Dieu. Elle a 44 ans déjà, oui. J'ai imaginé Gisèle assim. Donc, elle s'appelle Gisèle Bündchen, ok? C'est Oui. ça. Parfait. Bea, Il habite à Los Angeles. Los Angeles, ok. Il habite à Los Angeles. Il habite à Los Angeles, oui? Il habite à Los Angeles. Il a quel âge? 61. 61. Il est acteur. Acteur. Ah, c'est difficile. 61, acteur à Los Angeles. Tom Cruise? Não. Non. Brad Pitt? Mas acho que ele não. Acho que ele não tem. Oui. C'est Brad Pitt. Voilà, Brad Pitt. 61 ans. Voilà, c'est ça. Nossa. Eu imaginei que ele fosse mais novo. C'est ça. Très bien. Il s'appelle Brad Pitt. Pietra. Il ou elle habite où? Il habitait Houston, Texas. Ok. Il ou elle? Il.
Il, d'accord. Se você der elle, eu já sabia. Il ou elle a 43. 43. 43 ans. Il habite au Texas. Il est... A chanteuse. Ah, il est chanteur ou chanteuse? Chanteuse. Ah, então c'est elle, não il. Ah, elle. Ah, d'accord. Ela habite au Texas. Ela a 43 et elle est chanteuse. Moi, je sais. Je pense que c'est Beyoncé aussi. C'est ça, Petra? Beyoncé. Exactement. Donc, il ou elle s'appelle Beyoncé, d'accord? Oui? Parfait, parfait. Isadora, il ou elle habite où? Je habite Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro, d'accord. Il a combien? Quel âge? Travou aqui. Qual a idade? Quel est l'âge? Il a 59. 59 ans. Habite à Rio. Il est Il é antes. un... Eu esqueci como é que fala. Antes. É como em português? Atriz. Ah, ela é atrice. Atrice. Ah, nossa, eu troquei completamente. Eu achava que Ela é atrice. Então, c'est elle, né? C'est une femme. É uma mulher, não é isso? Elle habite à Rio. Ela a 61. 60, não, 60. 69. 60. A Fernanda? É a Suzana Vieira, né? Não? A Fernanda Torres. Fernanda. Oui, c'est ça? Oui. Ah, Fernanda Torres. Elle s'appelle Fernanda Torres. Voilà, c'est bon, très bien. Agora, eu acho que só falta o meu, né? Eu fini. Vamos lá. Ela habita Los Angeles, Califórnia. Ela... Je vais chercher parce que j'ai oublié déjà. Ela a 36 ans. 36 ans. Ela é chanteuse. Ariana Lady Grande? Gaga? Não. Não. Se fosse a Lady Gaga, a gente já tava sem ar. Eu já ia falar, a Ariana tem 46, né? É a Lana Del Rey. 36. Ah, 36. Lana Del Rey. Não. Adele. Não. Selena Gomez. Rihanna? Ah, muito bem. E Rihanna, d'accord? C'est ça. E Rihanna, ela habita Los Angeles, ela a 36 ans, ela é chanteuse, ou pelo menos era, e ela s'appelle Rihanna, d'accord? Pelo menos era. Quando ela é eu verdade. adorava. Agora ela é vendedora. Ela é vendeuse. Ela é vendeuse maintenant. Empreendedora. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Próxima aula a gente continua a falar de métier, d'accord? Oui. C'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. À la prochaine. Sim. Au revoir.